A decisão de decidir errado. Eu nem tava lembrando desse tópico aqui, Marcelo, mas eu coloquei aqui pra Quer fazer. pular se você não lembrar o que é que você ia falar? Não, eu lembro. É porque isso aqui Ah, é só pra fazer um xistezinho. Tem jogadores, tem jogadores que interpretam de uma maneira que não condiz com que um personagem, se fosse real, interpretaria. Só que as ações que ele provoca têm sim o paralelo com pessoas reais. Então a decisão de decidir errado é daquele jogador que ele adota uma postura inconsequente ou caótica. Tem gente que gosta, tem gente que faz porque sim. Quero ver o resultado disso. Quero ver como isso vai rodar. E eu estou falando isso baseando-me, se o Brunão tiver aí ainda, aparece aí, Brunão. Por quê? Foi um jogador desse que falou pro mago, tenta abrir a porta. Porque tá na cara que o troço tava ruim. Mas vai lá, abre aí. Vamos ver o que dá. Você tá lá, o chefe da guarda chegou com mais 10 guardas, 10 guerreiros altamente preparados, com armadura forte. Tem um clérigo, tem um mago, eles são um grupo de 6, nós estamos em 4. Cara, você não pode falar assim com a gente. Você deverá pagar por. Pra quê? Então tem gente que gosta desse caos. Esse mesmo jogador, na última sessão, eles estavam lá, acharam um lugar. Lembra que eu falei que tinha a porta que ia lá, que eles prenderam o demônio? Pois é, eles entraram no Underworld lá, no mundo infernal. Eles foram para baixo do Underworld. Eles foram pros reinos infernais. E eles foram lutar com o diabo poderosão, cara. E aí eles estão lá naquele negócio, cara, que eles sofreram. Nossa, aquela luta que durou e tá dificílimo. Todo mundo só a capa da gaita, gastaram magia, gastaram poção. E pá, matamos o diabo. Nossa senhora, moço, o diabo é o pai da mentira. O bicho reaparece. Ele não tinha morrido nada, estavam na ilusão. Quando chega lá, aquele negócio, eles, putz, e agora? O diabo chega e fala assim, galera, na hora que vocês chegarem aqui, né, bora conversar aí, o que vocês têm pra me fornecer aí, e aí a gente conversa. Aí eles ficaram daquela, cara, o que a gente oferece? A gente não pode oferecer, porque vai fazer um pacto. Não, mas ele não tá pedindo um pacto. Ele tá, vocês chegaram aqui, né, vamos ver se a gente conversa, porque, né, diabos, temos um papo de mestre, né, Marcelo? De diabos, capirotagem, capirotos e né? outras capirotagens. Né? Isso, você vê, vai estar Diabos, demônios e outras capirotagens. E os diabos, cara, eles gostam muito mais da conversa do que da briga. E aí ele estava naquela, só na pindaíba, aquele negócio lá, um dos jogadores tinha o personagem tinha um item poderoso e tal. E aí, cara, vamos conversar com ele? E na dúvida, o que esse mesmo personagem, o mesmo jogador agente do caos que fez o mago encostar na porta faz? Fala assim, você quer saber? Vou atacar ele. E tacou-lhe uma flecha. E aí, mais uma sequência. Ou seja, cara, tem gente que faz isso porque quer ver a coisa acontecer. Ele não tá ligando pro roleplay, ele não tá ligando pra consequência. Ele tá ligando que as ações dele vão levar a novas situações. E só. Ah, mas ele tá bagunçando a mesa? Não necessariamente. Ah, ele tá querendo prejudicar o grupo? Não necessariamente. Ah, ele quer prejudicar os coleguinhas? Não necessariamente, cara. Ele só tá se baseando em que essas ações imprevisíveis é que vão trazer a diversão. Ele se diverte com o imprevisível. E se eu fizer uma coisa que ninguém tá esperando, será que vai acontecer o quê? Ele vai e faz. Então a gente também tem que pensar que existem jogadores que vão fazer coisas imprevisíveis. Coisas que ninguém estava planejando antes e que ninguém nem julgavam como coisas pensáveis. Então você, mestre que está narrando, se prepara para isso. E cabe a você, Marcelo falou assim, tenta não podar o erro dos personagens e tal. Mas existem coisas que podem não funcionar, porque vão contra até as próprias condições do personagem. Então, se não for
contra a condição do personagem, contra as regras que foram colocadas, você não pode impedir. Mas quando você tem um personagem que tem uma tendência, um comportamento, um interesse e tudo mais de um certo tipo de linha de tendência, e o cara de repente, porque o jogador é despirocado, ele tenta fazer um troço que não tem explicação nenhuma, aí você pode simplesmente intervir. O cara, desde o início, ele é um paladino leal e bom. Aí de repente ele chega lá e decide cruelmente terminar com outro personagem lá do nada. Aí você pode falar, por que você está fazendo isso? Não é só por causa do caos e de ter alguma coisa. Você precisa ter uma motivação. Porque senão você tá simplesmente abandonando o personagem. Cara, abandona o personagem e faz outro. É melhor. O que você falou, eu já joguei com gente assim e odiei. Eu sempre me ferrava na mesa. Isso é um fator de caos relevante, tá? O jogador que é assim, ele é um... Como é que são as palavras? Ele é um ativo... as palavras em inglês são muito melhores, porque em português elas têm outra conotação. Ele é um ativo e um passivo ao mesmo tempo. Enfim. Né? Porque ele é um ativo no sentido de ele produz... tudo isso que o Vermelho falou, ele produz. Ele é um elemento de criação de conflito. Ele é um elemento de criação de tensão, que é o que a gente está falando sobre a vantagem do erro. Então, esse cara que está sempre decidindo errado, ele está sempre criando conflitos e situações potencialmente interessantes, certo? E potencialmente vão ter que ser lidadas pelo grupo. Agora, ele também é um passivo no sentido de que você tem que administrá-lo de maneira a ele não ser prejudicial à diversão de todo mundo, né? Então, assim, pode acontecer de se você tem alguém assim na mesa e o resto das pessoas não é assim, pode ser que essa pessoa seja um fator de disrupção da diversão dos outros tão intenso que você vai ter que chamar o cara e conversar e falar, então, não tá funcionando, né? Então, como é que eu posso identificar do cara que decide errado, eu posso separar o cara que quer decidir errado do cara que quer estragar a minha diversão e do grupo? Às vezes ele não quer estragar a sua diversão e do grupo, mas o processo dele de eu sou um grande agente do caos incontrolável está estragando a sua diversão e a do grupo. E aí você vai ter que falar com ele que ou ele precisa ser um elemento de caos menor, ou ele talvez não possa continuar na mesa. Ou talvez as outras pessoas queiram se converter aquilo e agora a gente não tá mais jogando uma aventura de D&D, a gente tá jogando Kobolds Ate My Babies. Todo mundo tem 6 fichas diferentes e você pode morrer a qualquer momento. Então, assim, esta pessoa bem... Quando eu falo direcionada, não é direcionada para tomar as decisões que você quer, mas esta pessoa bem administrada... Para tomar as decisões ela pode que ser... você quer? Bem administrada no sentido de, às vezes, ter um pouquinho de autocontrole, de conseguir... E isso é uma coisa que jogador experiente normalmente faz, que é você conseguir observar em que momento você ser o cara que taca fogo na porra toda, ainda que seja um elemento caótico, faz sentido dentro da história e vai fazer a coisa evoluir, ou em que momento você fazer isso, você tá sendo só o edgelord doidão, ha, olha como eu sou caótico, mamãe como eu sou caótico. Essa separação, normalmente, quando você vai ficando mais experiente, você consegue fazer. Que é a mesma separação que você precisa fazer no mundo real entre que hora é hora de fazer piada e que hora é hora de não fazer piada, que hora é hora de falar sério, que hora é hora de todo mundo falar ao mesmo tempo e que hora é hora de esperar as pessoas fazerem as coisas. Que é uma separação que você tem que fazer talvez na vida inteira e que no D&D não vai ser diferente, né? Então, eu lembro, o Vermelho falou sobre alinhamentos, eu lembro de jogar em mesas e que a gente ria, que a gente falava que no final a gente tinha um monte de personagem que era caótico neutro. Por que o personagem era caótico neutro? Porque quando a gente levava alinhamento a sério, na terceira edição e no 3.5, o caótico neutro era o cara que literalmente fazia o que quisesse. Porque o caótico neutro era o cara que não é bom, não é mal, não segue um princípio, não segue nada. Então, assim, toda e qualquer decisão que você toma com um personagem caótico neutro, se você consegue explicar mais ou menos bem por que você está fazendo isso com ela me beneficia agora, ser mal agora é bom para mim, ser bom agora é bom para mim. E foda-se. E isso resultava em um monte de personagem que fazia só o que dava na telha. Né? Por isso a gente botava o personagem caótico neutro. Agora que isso não faz mais diferença, foda-se, não tem mais isso. E aí, como resultado, você tem simplesmente um elemento na ficha que não faz diferença, que é o alinhamento.
Porque o que mais tem é personagem com alinhamento leal que simplesmente faz o que dá na telha a qualquer momento e foda-se. E aí você não quer ser a pessoa que fica lembrando. Então, pra que você fez um personagem leal Não na se minha você não segue a mesa. lei? Não na minha vigília. É, exatamente. Porque nós jogamos roleplay, cara. Roleplay em game. Ou seja, você está interpretando. Se você está interpretando, você tem regra para mecânica e você tem regra para interpretação. Tome. Toma o dedo na Essa cara. essa você não esperava.